E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Professor Denilson Seixas aqui. Vamos abordar um tema bem importante: introdução à história. Então, por que estudar história? Qual é a importância da história para nós? Então, a gente pode ter, por exemplo, hoje, né, nós vivemos numa pandemia. Né? Eu estou falando aqui em 2021, né, a pandemia que inicia em 2020. Nós ainda estamos tentando resolver esse problema. E se a gente buscar na história, a gente pode perceber que ocorreram outros momentos de pandemias, por exemplo, lá na Idade Média, né, a peste negra, nós tivemos depois, mais adiante, a gripe espanhola também, no início do século XX, e hoje a pandemia do coronavírus, que assola, né, o mundo todo. E a gente poderia, né, buscar informações do passado sobre estas pandemias que ocorreram no passado para tentar resolver aí, ou pelo menos amenizar os problemas que a gente está vivendo no presente em relação à Covid-19. Então, fazer uma visita ao passado é bem importante em determinados momentos. Né? Outra situação bem importante em relação à história. Nós precisamos buscar na história, às vezes, aquilo que a sociedade criou de ponto negativo, para não repetir isso. Então, por exemplo, se a gente não conhece a história da escravidão, se a gente não sabe como o ser humano tratou as questões ambientais, a gente vai acabar reproduzindo isso no nosso dia a dia. E tem certas coisas que a sociedade criou que a gente tem que dar um basta, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, a questão do racismo, a questão da escravidão, que até hoje, né, existe trabalhos análogos à escravidão. Né? Então, se a gente não conhece a história, fica mais difícil de resolver certos problemas. Então, é bem importante a gente aprender com os erros do passado para não passar adiante, para não reproduzir isso, né? As coisas que foram positivas, a gente pode melhorar, né? Manter isso e melhorar cada vez mais, como, por exemplo, a questão da democracia, que foi criado na Grécia Antiga lá, e que a gente pode aperfeiçoar nesse sentido também. Outra coisa bem importante sobre as lutas do passado, né? A questão dos direitos que foram elaborados, que foram construídos ao longo da história. Hoje nós usufruímos desses direitos. Então, nós temos o direito de ir e vir, direito de se expressar, ter saúde gratuita, ter educação também, né, e cultura. Então, tudo isso são lutas do passado e que hoje nós usufruímos. Então, é bem importante a gente conhecer isso para poder manter e melhorar também essas questões, né? Como, por exemplo, as mulheres, até muito tempo atrás, aí, não participavam da vida política, né? Não tinham certas questões que a mulher não tinha direitos, né? E aos poucos, né, com a luta delas, as coisas foram melhorando aos poucos, né? E hoje tem já alguns direitos, né? Claro que ainda tem muito a caminhar nesse sentido, né? Mas as lutas do passado são importantes para a gente também compreender como está a situação, para a gente poder melhorar, né? Uma coisa também bem importante é a questão do passado. O passado ele não está lá somente desligado de outros períodos da história, né? A gente precisa, então, fazer um link. O passado com o presente e o presente projetando um futuro. Como, por exemplo, as questões ambientais, a gente pode buscar no passado onde ocorreu aí os problemas, né, ambientais, como ocorreram, por que ocorreram, para que a gente possa, então, tratar isso no presente, né, a situação do presente, e projetar um futuro melhor nessa questão ambiental, como, por exemplo, só para citar um exemplo, né? Então, como projetar esse futuro? Através do uso aí de energia eólica, energia solar, automóveis elétricos também, né? Então, a gente pode fazer com a história, com o estudo da história, este link passado,
presente e futuro. Outro ponto também que é bem importante é a questão da cidadania. Né? O professor de história, a área das humanas como um todo, tem um pouco essa função de desenvolver ou de despertar a cidadania. Então, hoje, por exemplo, a gente vive muito, a gente está acostumado muito com o individualismo, né? As pessoas estudam, vão procurar um emprego para conseguir os seus recursos, para construir, né, os seus bens, para adquirir os seus bens, mas muito pensando no seu lado individual. As ciências humanas têm um pouco essa função aí, essa missão também, de despertar esse lado da coletividade. A gente faz parte de uma sociedade e a gente precisa, então, ter, né, um pouco esta visão coletiva. Né? As minhas ações, elas têm um impacto na sociedade. Então, eu não estou sozinho. Né? Tudo que eu realizar vai impactar, né, como um todo. Por exemplo, se eu jogar lixo na rua, esse lixo vai dar um problema aí para a cidade, vai gerar um problema para a cidade. Então, aquilo que eu tenho como ação individual pode gerar um problema para a sociedade como um todo. Então, é bem importante esta função. Isso eu citei, né, para o lado negativo, a questão do lixo ali, mas também tem o lado positivo. Eu posso fazer um trabalho voluntário, eu posso utilizar o meu trabalho, por exemplo, né, um grande exemplo que eu dei ali, uma vez eu vi uma reportagem sobre um estudante de engenharia que que projetou, né, um carrinho especial para essas pessoas que fazem a coleta de materiais recicláveis, né? Então, melhorou a vida dessa pessoa. Né? Então, a gente pode utilizar a nossa profissão, seja lá qual for, para contribuir para a sociedade como um todo. Então, a cidadania, né, o despertar este sentimento aí, esta função aí da cidadania para contribuir para a sociedade como um todo. Isso é bem importante e a história nos ajuda nesse sentido, então. Então, a questão das regras, né, da sociedade, também as leis. Tem gente que passa de carro, sinal vermelho, não respeita as leis de trânsito. Né, isso é falta de cidadania. A pessoa que no transporte público, né, acaba utilizando lá o lugar que é de um cadeirante ou de uma gestante também. Isso é falta de cidadania. Né? Então, a gente tem vários exemplos e, como eu sempre falo, a disciplina de História tem um pouco esta função, certo? Bom, vamos falar agora sobre fonte histórica. Como é que os historiadores utilizam o conhecimento como um todo para escrever os livros de história? Eles utilizam fontes. Então, fontes são vestígios do passado que servem, né, como base para os historiadores realizar aí as suas atividades de pesquisa, né, dentro dessa ciência chamada história. Então, fontes são vestígios do passado, nem sempre somente do passado, né, porque se há algumas pesquisas atuais, né, a gente hoje temos fontes que a gente pode utilizar. Por exemplo, a internet é uma fonte, né, atual, livros, revistas, jornais. Então, são materiais que a gente pode utilizar para pesquisa. Né? Também a arquitetura é bem importante, a arquitetura histórica, né? Os prédios históricos contam uma história importante. Por exemplo, os monumentos também, né? O monumento em homenagem a determinada pessoa, que seria, por exemplo, um político, né? Um soldado, algo nesse sentido aí. Por exemplo, eu citei numa aula a questão lá das ruínas de São Miguel, né? Que é importante em termos de história, que conta uma história importante, né? Então, os prédios, né? A arquitetura também serve como fonte de pesquisa também. A fonte oral, né? As entrevistas. Então, se a gente quer entender, por exemplo, como uma pessoa
que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Como é que era esse período da época? A gente pode conversar com essa pessoa e ela nos explicar como é que era a economia da época, como é que era a política da época, o emprego, a educação, a cultura, né? Ela vai fazer um panorama do período da Segunda Guerra Mundial e isso vai nos ajudar a compreender o período que a gente quer estudar. Então, as fontes orais, né? Uma entrevista com pessoas é bem importante também para o estudo da história, né? Então, os objetos também, objetos antigos, né? Nos contam, as vestimentas nos contam aí uma história bem importante também. Então, são várias as fontes de pesquisa que os historiadores utilizam, né? Então, são livros, revistas, objetos, a arquitetura, a música, um quadro, uma pintura, né, fotografias também, né, a pintura de uma época, a fotografia de determinada época também. Então, são fontes de pesquisa que os historiadores utilizam, tá? Vamos falar agora sobre o tempo. Então, eu comentei também que o tempo ele pode ser visto de três formas. O tempo da natureza, que muitas vezes os indígenas utilizam para organizar a sua vida, e lá na antiguidade também os povos utilizavam para organizar o seu dia a dia, né? Então, observando os fenômenos da natureza, as fases da lua, né? o nascer ou o pôr do sol, o inverno, né? Algo nesse sentido para, de repente, fazer lá qual é o melhor período para se fazer uma plantação, o plantio de uma determinada cultura, qual é a fase, né, melhor, o período melhor para fazer uma colheita, né? Então são elementos da natureza, né? É o tempo da natureza. Nós temos também o tempo cronológico, por exemplo, o relógio, né? Então, bom, tenho um compromisso agora de manhã, vamos utilizar o tempo cronológico, né? À tarde tenho outro compromisso, em tal horário é o tempo do relógio. Então, o outro tempo, que seria o tempo histórico, né? Muito utilizado pelos historiadores através da chamada linha do tempo, né? Então, a linha do tempo nos ajuda a compreender quando inicia um período, quando termina o período e começa outro período. Então, a gente geralmente estuda lá aquela linha do tempo, né? Pré-história, antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, né? Então, geralmente, a gente tem essa linha, né? Como uma base, vamos dizer assim, para compreender quando é que inicia um período e quando é que termina outro período, tá? Mas, lembrando que os historiadores também comentam que a história nem sempre ela é linear, né? Existem avanços e retrocessos dentro da história, tá? Como, por exemplo, durante o período colonial do Brasil, havia escravidão. Depois mudou o governo, né, para o período já imperial e houve a manutenção da escravidão. Então mudou o regime, mudou a condição ali do Brasil, né, mas a escravidão foi mantida. Então a gente às vezes também não pode ver a história somente desta situação linear, como se fosse uma evolução. Nem sempre é assim. Às vezes, existem coisas que, como eu falei, existem retrocessos, coisas que a gente mantém, né, a manutenção de algumas coisas, e deveria, né, mudar, e não muda, né, de acordo com os interesses aí das ideologias, né, da política, dos interesses dos grupos de elite, às vezes. Então, coisas se mantêm, né, e outras vão mudando. Mas as mudanças na história nem sempre são mudanças para a evolução, né? Nem sempre vai evoluir, tá? Então, não quer dizer, por exemplo, que hoje nós somos melhores do que no passado. Naquela condição do passado, num determinado período, talvez, né, fosse melhor. Então, a história ela não é linear sempre, tá? Ela tem
altos e baixos, subidas e descidas, avanços e retrocessos, permanências e mudanças também, certo? Para finalizar aqui a ideia do vídeo, então, de fazer essa introdução à história, eu vou falar um pouquinho sobre a historiografia. O que seria isso, né? A história, ela foi escrita ao longo do tempo pelos historiadores de acordo com a época que eles viviam. Então, por exemplo, se a gente for pegar o pai da história, né, o primeiro historiador, o Heródoto, lá da Grécia Antiga, então ele tratava as narrativas históricas de acordo com a sua realidade da época, de acordo com aquilo que ele tinha como cultura da sua época. Mais adiante, depois, outros historiadores realizaram atividades lá no período antigo, no período medieval, período moderno. Cada historiador tratou a história conforme o tempo dele, né? Então a gente teve situações, por exemplo, durante o século XIX, nós tivemos algumas referências aí em termos de historiografia, né? Como os historiadores escreviam a história. Então, no século XIX, teve a chamada escola positivista. A escola positivista, então, são historiadores que são influenciados por uma corrente de pensamento chamado de positivismo, tá? O positivismo ele foi criado na França por um cara chamado Auguste Comte, e os positivistas, os historiadores, então, geralmente eles contavam a história dos vencedores, somente a história dos heróis, dos grandes governantes, dos grandes imperadores, dos reis, dos monarcas, né? Dos grupos de elite, das pessoas mais ricas da sociedade. Este era o foco dos historiadores positivistas. E eles utilizavam como fonte de pesquisa somente documentos oficiais. O que isso significa? O que são documentos oficiais? Por exemplo, uma carta escrita por um presidente da República, enviada para outro presidente, aí lá vai ter o logo, né, da República Federativa do Brasil, por exemplo, né? Então, este logo representa, então, um documento, né, oficial, né? Não é uma carta feita à mão por uma pessoa que não tem uma referência. Sim, neste documento oficial vai ter a referência ali, que é o presidente do Brasil, vai ter a assinatura dele, vai ter o logo, né, do governo ali, né? Então, esse é um documento oficial e os positivistas utilizavam como pesquisa somente fontes oficiais. Mas aí é que está o problema, porque as cartas, os diários de pessoas que viveram numa determinada época não eram levados em consideração. Imagina se a menina, aquela que viveu durante o período do Holocausto, a Anne Frank, não tivesse escrito lá o seu diário, né, o diário de Anne Frank, e os historiadores não dessem bola para aquele documento, né? A gente não conheceria, né, parte desse período da história. Então seria descartado, né? Então esses historiadores positivistas eles focavam somente um tipo de fonte e um determinado grupo social escreviam sobre eles, né? As pessoas pobres não apareciam nos livros de história dos historiadores positivistas. Mas, durante ainda o século XIX, nós temos os historiadores marxistas, que são os historiadores ligados à corrente de pensamento de um teórico chamado Karl Marx. O Karl Marx foi um adepto ao comunismo, ao socialismo também, né? Ele era contra o sistema capitalista, e ele, então, começa a trabalhar os assuntos sobre desigualdade social, sobre as relações de trabalho. E os historiadores, então, marxistas, começam a contar a história dos sindicatos, a história dos operários, a história da desigualdade social, né? Então, o foco da história já muda um pouco, né? Sai daquele foco positivista
e entra num foco já marxista, onde as pessoas mais pobres, os operários, por exemplo, já entram nos livros de história através destes caras aí. E, por fim, a escola francesa chamada Escola dos Análises. Né? Por que tem esse nome? Porque os principais organizadores, né, da Escola dos Análises faziam parte lá da Revista dos Análises na França. Então, esses historiadores, eles já são mais atualizados, vamos dizer assim, porque eles utilizam como fonte de pesquisa várias fontes, como eu citei ali, vídeos, entrevistas, fotos, imagens, revistas, fontes oficiais ou não oficiais, né, documentos oficiais ou não oficiais, arquitetura, monumentos, né? Então tem já uma visão mais ampla das pesquisas históricas, né? Trazendo à tona, então, elementos que antes não apareciam nos livros de história, pessoas ligadas a etnias diferentes, né? Que antes ficavam de lado da história. Agora, com este grupo aí, existe então esta preocupação de colocar em pauta os grupos também étnicos, né, que ficavam à margem da história, indígenas, né, falavam da história de outros grupos sociais, tribais também, outros grupos que não apareciam muito, a história das mulheres, a história das crianças, né? Então, esta revista dos análises, esses historiadores ligados à Escola dos Análises, então, realizaram então uma mudança na historiografia, na forma, no conteúdo e nos interesses da história. Tá? Então, bem importante esta introdução à história, certo? Agradeço aí a atenção de vocês e até um próximo vídeo aí. Grande abraço!